Nós temos falado muito aqui sobre os desafios das mulheres sensíveis e das mulheres autistas, e um dos maiores desafios delas é o trabalho, porque no trabalho a gente precisa desenvolver relacionamentos de longo prazo, quase sempre a gente precisa saber trabalhar em equipe e ficar rodeada por pessoas o dia todo, precisa ter iniciativa e gerar valor para a empresa, oferecer mais do que é solicitado e estar num ambiente muitas vezes hiperestimulante, enfim. Quase nunca esse trabalho fora de casa é fácil para as mulheres hipersensíveis. E é por isso que muitas delas, inclusive eu, tendem a optar por um trabalho autônomo. Em geral, as moças autistas e hipersensíveis que eu conheço têm muita dificuldade de estabelecer uma carreira corporativa. Por quê? Porque as pessoas sensíveis, autistas ou não, sofrem muito, por exemplo, com a burocracia, com as injustiças que elas presenciam no ambiente institucional e que elas talvez não possam fazer nada. E essa é uma das causas delas preferirem se manter longe desse universo, ou delas serem desligadas por um comportamento rebelde, porque se a gente for declarar todas as nossas opiniões sobre o que acontece nas corporações, talvez isso não seja bem visto, e quase nunca é bem visto, né? Nos bancos, por exemplo, as pessoas precisam oferecer cartões, seguros, mas nós sabemos que nem todos esses produtos são realmente vantajosos para o cliente. Só que eles estão lá na meta de venda do funcionário. E as pessoas sensíveis geralmente não toleram esse tipo de trabalho, não conseguem, né, fazer isso. Vai contra os princípios delas e elas sofrem muito. Eu fiz estágio como fisioterapeuta em postos de saúde, em hospitais, e eu passava mal quando eu via os pacientes sofrendo por causa de um processo burocrático que às vezes prolongava um jejum ou deixava uma pessoa sem atendimento, né, sem aquele atendimento necessário para o momento. Enfim, é difícil para a pessoa sensível porque ela sofre. As pessoas sensíveis também podem deixar o trabalho por se sentirem desprezadas. A socialização dos autistas nós sabemos que é atípica, mas a maioria gosta sim de participar das conversas, pelo menos em uma certa medida, e porque as outras pessoas não entendem às vezes esse jeito mais calado, mais objetivo, por exemplo, eles podem ser completamente ignorados, o que costuma ser intolerável, mesmo para uma pessoa típica. Agora imagine para um neurodivergente, é complexo e isso pode afastá-lo do trabalho, afastá-la, né, já que estamos falando aqui das mulheres. E aí a saída costuma ser o pedido de demissão antes que os chefes demitam essa pessoa autista. E claro, se você for apenas sensível, a situação também não costuma ser fácil, porque essas características mais sensíveis também não tendem a ser bem recebidas no ambiente corporativo, porque no mundo do trabalho hoje em dia, o lema é resiliência, garra, produtividade. Então, se você fica sobrecarregada só de pensar em metas mensais, talvez isso transpareça na sua face como preguiça ou má vontade. E talvez os colegas não fiquem muito satisfeitos com você. Ou seja, o desprezo e a impaciência dos outros acabam deixando a pessoa sensível mais sobrecarregada, desmotivada no trabalho. Só que isso não é manha. A nossa hipersensibilidade pode realmente inviabilizar determinados trabalhos em determinados ambientes. Para mim, por exemplo, era horrível ficar ouvindo os bips no CTI, em um ambiente muito cheio de equipamentos, de luzes, vendo o sofrimento das pessoas. O trabalho, claro, é importantíssimo, mas não é para todos. E está tudo bem, você só precisa saber disso. A veterinária, por exemplo, é uma das carreiras mais estressantes que existem e os profissionais podem sofrer por fadiga, por compaixão, porque a maioria escolhe a área pelo amor aos bichinhos, porque querem estar perto dos animais e querem ajudá-los a ter mais saúde, mas não é fácil fazer um procedimento invasivo num animal que não entende o seu papel ali, nem entende a importância, por exemplo, de uma coleta de sangue. Enfim, não é fácil. E a gente precisa ver tudo isso antes, você precisa saber quais são as suas preferências, quais são os seus limites. E claro, precisa saber também quais são as demandas de cada trabalho. Assim fica tudo mais fácil e você não se sente culpada quando você deixar, talvez, de investir numa carreira que seja aparentemente promissora. O problema é que por falta de autoconhecimento, ou às vezes para atender às expectativas da família, as expectativas dos amigos, ou por medo do fracasso, principalmente o fracasso de ter uma carreira atípica, essa moça sensível pode ficar paralisada.
e deixar de investir em qualquer projeto profissional. Isso é muito ruim para a autoestima, né? Vocês sabem, vocês me contam aqui quais são as consequências. E o que acontece muito é uma estratégia de defesa também. Ela até entra em ação, mas aí no piloto automático, sem consciência. E aí ela pode aceitar um trabalho mais simples do que as suas próprias competências, para evitar a sobrecarga sensorial. Ela pode acabar trabalhando só meio expediente para se dedicar depois aos seus hiperfocos e pode, às vezes, acabar se sentindo capacho dos chefes porque ela tem dificuldade para estabelecer limites ou porque ela quer agradar todo mundo, que é uma forma de se conectar também. E olha só que interessante, tudo isso pode ter, sim, valor adaptativo, inclusive a generosidade, porque ela pode ser benéfica tanto para a pessoa quanto para os outros. Mas aí tem uma condição, esses comportamentos, eles devem ser determinados por escolhas. Então, eles devem ser conscientes. Se eles forem conscientes, a vida mais simples, mais bucólica, mais compassiva, pode fazer sentido. Do contrário, essa mulher sensível vai acabar super confusa, cansada, frustrada, ganhando pouco. E o que é pior, sem autonomia. E sem autonomia financeira, ela acaba dependente dos outros. E fica vulnerável a relacionamentos abusivos, que é o meu maior medo. Isso me preocupa muito. Mas nós não estamos aqui para falar só sobre problemas, então vamos pensar no que pode ser feito a respeito. E vocês sabem que aqui não é lugar de falar sobre atitudes resignadas. Então, dito isso, eu vou resumir para vocês os resultados de algumas pesquisas informais com mulheres autistas e hipersensíveis, para que você saiba como seria um trabalho perfeito para as mulheres autistas e hipersensíveis. E eu busquei essas respostas principalmente nos relatos descritos pela doutora Elaine Aron, que cunhou o termo pessoa altamente sensível, e mesclei com as demandas mais frequentes das clientes da Associação Sarah Hendricks, que atende principalmente mulheres Aspergers, ela atende meninos também, mas o trabalho dela, principalmente nesse livro, é focado em mulheres autistas. E o que eu percebi é que as demandas são muito parecidas, tanto para as mulheres autistas quanto para as mulheres hipersensíveis. O trabalho ideal deveria ter basicamente 5 benefícios. E quais são eles? Horários flexíveis, pouca necessidade de socialização, claro. Deveria acontecer em um ambiente natural, ou não muito cheio de estímulos sensoriais, ou que pudesse ser à distância. Muitas delas gostam de cuidar de plantas, de bichinhos e de pessoas, então se elas pudessem exercer essa atividade sem muitas metas, isso seria ótimo. E a maioria diz que o trabalho ideal deveria ser feito de casa e em meio expediente. E aí elas se dividem entre a preferência por ter um chefe ou desenvolver um trabalho mais livre, porque para muitas parece ser mais fácil, mais rápido, mais seguro se guiar por algumas diretrizes. Mas como eu disse antes, o trabalho autônomo foi melhor para mim e pode ser melhor para muitas pessoas também, vocês sabem. Eu sou uma pessoa altamente sensível e felizmente a minha escolha parece ter sido compatível com essas pesquisas, porque eu trabalho numa clínica que oferece tratamento super personalizado. O médico é meu marido, o Dr. Djalma Bambirra. Ele cuida maravilhosamente bem dos hormônios e dos neurônios dos meus alunos. E a secretária é a minha cunhada, lindíssima, a Denise, que algumas de vocês já conhecem, né, pelo WhatsApp. E a Denise quem organiza minha agenda e faz isso com muito charme, muita delicadeza, sem me sobrecarregar. Então, eu estou super protegida. Nós atendemos só de segunda a quarta-feira, à tarde e à noite. Então, nós temos a manhã livre para outras atividades e para desenvolver o nosso hiperfoco, o hiperfoco do momento, que vocês geralmente sabem quais são os meus. E eu cuido de pessoas muito queridas no consultório, quase sempre são pessoas sensíveis também. Ou seja, a gente se entende bem. E eu aprendo muito todos os dias, em cada atendimento, eu fico confortável nesse ambiente. E como eu faço treinamento de funções executivas com as pessoas neurodivergentes, como autistas, disléxicos, tem muitos TDAHs, tem algumas pessoas superdotadas também, então eu estou sempre estudando neurociências, psicologia e educação, que vocês sabem, são as minhas paixões. E olha só que interessante. A minha experiência com o estresse em outros momentos da minha vida ou da minha carreira
acaba encurtando o processo de construção da autonomia dos meus clientes. Inclusive, a minha história com a dislexia, TDAH, hipersensibilidade, que há alguns anos eu imaginava que pudesse inviabilizar mesmo a minha profissão como educadora. Imagina, ter uma educadora disléxica, porque quem poderia contratar uma professora atípica? Era isso que passava pela minha mente. Pois é, mas inclusive isso é um ponto forte de conexão com os meus clientes. Conclusão. Sim, é possível trabalhar com prazer, ajudar a sociedade e ser bem remunerada por isso. Agora eu quero saber de você. Como está a sua vida profissional? Como está a sua carreira? Você encontrou seu espaço seguro de atuação? Está feliz no trabalho? Conte aqui embaixo nos comentários pra gente. E saiba de uma coisa. Mesmo que o seu hiperfoco esteja apenas nos gatinhos, ainda assim você pode ter um excelente trabalho, porque hoje em dia as possibilidades são quase infinitas. Então, acredite, pesquise e conte comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!